Vamos então a essa convocação feita pelo governo brasileiro. Foi uma agenda pessoal do presidente Lula, trouxe a Brasília 10 presidentes sul-americanos, o Peru, uma situação um pouco especial. Enfim, estavam todos lá, todos os países lá. E o que aconteceu? As declarações de Lula na véspera sobre a Venezuela tiraram, no fundo, e conquistaram, no fundo, o que poderiam ser outros tipos de manchete. As manchetes acabaram sendo, de novo, em relação ao que Lula disse do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. O que aconteceu? 2 presidentes, um representando uma força de direita e outro representando uma força de esquerda, fizeram críticas idênticas às palavras proferidas pelo presidente brasileiro em relação a Maduro. Confira a reportagem de Theo Cury. No encerramento da Cúpula do Sul, Lula reafirmou o que falou sobre a Venezuela. O que eu disse para o Maduro é que existe uma narrativa no mundo de que na Venezuela não tem democracia e que ele cometeu erros. Eu disse para ele que é da obrigação dele construir a narrativa dele, sabe, com os fatos verdadeiros. Não é possível que não tenha um mínimo de democracia na Venezuela. As declarações sobre as quais Lula se explicou foram feitas ontem ao longo de reuniões com Nicolás Maduro, que chegou antes para a cúpula e repercutiram ao longo desta terça-feira entre outros líderes sul-americanos do evento. As críticas vieram do presidente do Uruguai, Lacalle Pou, de direita. Quedé sorprendido quando se falou de lo que sucede en Venezuela es una narrativa. Ahora, si hay tantos grupos en el mundo que están tratando de mediar para que la democracia sea plena en Venezuela, para que se respeten los derechos humanos, para que no haya presos políticos, lo peor que podemos hacer es tapar el sol con un dedo. E condenadas também pela mais nova referência da esquerda na América do Sul, Gabriel Boric, do Chile. No es una construcción narrativa, es una realidad, es seria y he tenido la oportunidad de verla en los ojos y en el dolor de cientos de miles de venezolanos que hoy día están en nuestra patria y que exigen también una posición firme y clara respecto a que los derechos humanos deben ser respetados siempre y en todo lugar, independiente del color político del gobernante de turno. A proximidade com um presidente acusado pelo Alto Comissariado da ONU de violações de direitos humanos ofuscou o encontro. A cúpula terminou com um conjunto de promessas multilaterais chamado de Consenso de Brasília. Entre essas promessas, o esforço conjunto para o fortalecimento de ações pelo meio ambiente, a integração de fronteiras e soluções para melhorar a integração financeira entre os países sul-americanos. Também na área monetária, mediante mecanismos de compensação mais eficientes e a criação de uma unidade de referência comum para o comércio, reduzindo a dependência de moedas extra-regionais. A Cúpula do Sul reuniu 11 líderes sul-americanos, o que não acontecia há cerca de 20 anos. Em meio às repercussões sobre a relação com a Venezuela, Lula aproveitou o evento para dizer que a união das nações sul-americanas deve superar as ideologias. Deixamos que as ideologias nos dividissem, interrompesse o esforço de integração. Abandonamos canais de diálogo e mecanismos de cooperação e, com isso, todos perdemos. Hussein Khalud, ao final das tentativas de explicações fornecidas pelo presidente Lula hoje, ao final do encontro lá em Brasília, as câmeras captaram o momento em que ele deixa o recinto, depois de se dirigir aos jornalistas, e é acompanhado, praticamente abraçado, com um monte de tapinhas nas costas pelo seu assessor especial de política internacional, Celso Amorim. Esses tapinhas significavam, mandou bem Lula, ou vê o que você está falando porque acabou dando um tiro no pé? Boa noite, William. Boa noite a Raquel e a todos que estão aqui. Eu acho que, na minha opinião, a cúpula da Unasul era uma cúpula, quer dizer, nem Unasul a convocação dos presidentes sul-americanos era importante para o Brasil se reposicionar no contexto sul-americano e rediscutir uma estratégia regional conjunta de interesse mútuo. No entanto, eu acho que o que precede a fala do presidente é o equívoco de tentar superdimensionar a visita do Maduro numa visita bilateral em que se destaca a Venezuela em separado em relação aos demais países. Isso, para mim, é um equívoco, na minha opinião, não deveria ter sido feito.
Ademais disso, é claro que há um déficit democrático na Venezuela, e um déficit democrático grave. Não dá para chamar isso de outra coisa. É claro que há um regime de características totalmente autoritárias. Então, eu acho que o presidente, com toda franqueza, deveria dizer claramente qual é a forma como o Brasil pode contribuir e não tentar minorar os problemas da Venezuela. E a função dessa reunião é criar um ambiente, um clima de união entre os presidentes sul-americanos e não gerar uma divisão, porque no final gerou divisão. Vamos pegar exatamente esse ponto que você acabou de mencionar. A gente retoma a conversa a partir dessas suas últimas afirmações, Hussein. Se era o objetivo dessa reunião criar um clima de união, o que o Lula conseguiu? Bem, ele conseguiu duas manifestações muito interessantes dos dois países mais bem organizados institucionalmente da América do Sul e mais prósperos, que são o Chile e o Uruguai. O Chile e o Uruguai, eles têm tido uma continuidade, um certo consenso nas políticas econômicas, independentemente da coloração ideológica de cada presidente. O Uruguai teve um longo período de presidentes de esquerda, o Chile uma alternância de direita e de esquerda, mas isso não alterou substancialmente as políticas econômicas. Isso demonstra que são esquerdas atualizadas no sentido europeu, a jornada, essas esquerdas do Chile e do Uruguai. E isso é importante porque os livros de texto de ciências política e econômica mostram que o liberalismo econômico tem que ser acompanhado da democracia. E o dirigismo estatal, o centralismo, ele convive melhor com as autocracias. Então existe uma contradição na visão econômica do presidente Lula, da esquerda brasileira e das esquerdas sul-americanas em geral, com exceção antes do Peru também, mas agora o Peru entrou numa confusão lá com Pedro Castilho, e da própria Colômbia, mas o Gustavo Petro é muito radical. Mas antes disso, então, esses 4 países sul-americanos tinham essa característica de viverem um certo consenso institucional, independência do Banco Central, uma certa visão de heterodoxia, de que não se pode gastar mais do que arrecada. Abertura para o mundo. E aí o que toda essa preferência, esse amor do presidente Lula pelas ditaduras trai é essa incongruência entre ser um líder de um país democrático e desejar um dirigismo econômico. Daniel me pediu a palavra. William, veja, acho que não dá para negar que é um feito certamente notável depois de um período em que o Brasil nunca se encaixou na região, e o Celso Amorim costuma repetir a expressão el hueco brasileño na América do Sul para se referir a esse período do Bolsonaro. É notável que o Brasil tenha conseguido reunir 11 presidentes aqui em Brasília para relançar esse processo de integração regional. Mas aí, com essa superdimensão dada à visita bilateral do Maduro na segunda-feira, realmente Lula conseguiu colocar um tema altamente polarizador. E não só pela questão meramente ideológica, se bem que não é só meramente, né? Mas não é só pela questão ideológica. Você tem um problema migratório muito sério na Colômbia, no Chile, problema de fronteiras ameaçadas na Guiana. Então, esse é um tema por si muito divisivo. Talvez isso tenha criado um caldo de cultura contraproducente para a reunião hoje. Note-se, William, que a declaração hoje, o chamado Consenso de Brasília, teve 9 parágrafos. Isso, para quem conhece a linguagem diplomática dessas cúpulas sul-americanas, sempre muito eloquentes, isso é nada. Eu já vi cúpula com 200 parágrafos. Isso mostra uma certa falta de engajamento. Veja que houve rejeição de países como o Uruguai a qualquer expressão envolvendo Unasul nesse comunicado final, ou seja, Unasul, a retomada da Unasul não é o caminho, e ao desejo do Brasil de colocar nessa declaração um prazo de 120 dias para que um grupo de alto nível, representantes de cada um dos 12 governos, entrasse em um acordo sobre a institucionalidade desse bloco sul-americano. A declaração acho que não saiu exatamente do jeito que o Brasil imaginava. Raquel?
Eu vou ser um pouquinho menos diplomática que o Daniel. Eu acho que não saiu em nada como o Brasil imaginava, porque o presidente Lula, durante o discurso dele ali de abertura, ele falou várias vezes na Unasul. Ele elencou ali uma série de pontos que ele acredita que sejam as conquistas da Unasul, que a Unasul serviu de fórum de discussão, serviu de instrumento para investimentos em infraestrutura. Ele passou a maior parte do discurso dele enaltecendo esta associação, este bloco. E ao final da reunião não é mencionada a Unasul no documento. Então está totalmente distante do interesse em que ele coloca. A resistência desses países em assinar esse documento, eu acho que ela precede as declarações do Maduro, porque eles tinham saído do bloco. Eu acho que existe uma resistência desses países em colocar esta união sul-americana tão necessária, a cooperação na área de investimentos, infraestrutura, com uma roupagem ideológica de uma união de países de esquerda. Então, acho que ela precede isso, precede as declarações sobre o Maduro, mas obviamente que não ajuda em nada, certo? Você transformar ali todo o motivo da cúpula em enaltecer um ditador como o presidente Lula fez. Caio, o que o Lula conseguiu desse encontro hoje? William, eu penso que ele tinha um terreno favorável. Você recebeu 11 chefes de Estado no Palácio do Planalto, numa cúpula organizada em pouco tempo. É algo positivo. Mas que, pessoalmente, ele conduziu mal na véspera e no dia. E isso acabou, de certa maneira, atrapalhando o resultado final. E eu gosto de comparar, eu estava vendo os colegas falando aqui, com o cenário do Congresso. Arthur Lira mandou um recado hoje. Adapte-se, né, ao novo sistema, ao novo espírito do tempo. E os presidentes do Chile e do Uruguai fizeram o mesmo, na seara da política externa. Adapte-se ao sinal dos tempos. Né? Porque você tinha isso acontece muito em política. Você tem um ambiente favorável, eu acho positivo, sim, concordo com o Daniel. Você fazer uma cúpula e você receber, eu acho que é positivo. Você receber chefes de Estado vizinhos depois de pelo menos 4 anos, sem ter algo parecido. Mas depois a própria condução pessoal da véspera e do dia acabou prevalecendo ali. Então vamos fazer o seguinte, tanto o Daniel quanto você levantou um aspecto positivo, que é a reunião ter acontecido. Havia um objetivo nessa reunião, todos nós aqui estamos muito claros a respeito dela. É o lançamento do nosso presidente brasileiro, como uma liderança regional de expressão que o seu antecessor não tinha. E ao mesmo tempo em que se retomam agendas já bastante tradicionais da diplomacia brasileira, não são, Hussein? A integração sul-americana, da ideia de que esta parte do planeta tem algum tipo de unidade que poderia ser melhor explorada. Agora vem a questão que eu acho que vocês estão levantando, vale a pena a gente ir direto nela. Que chances reais tem o Lula nesse momento de ser o condutor desse processo, Hussein? William, é preciso ter iniciativas concretas, tá? Então não vai dar para juntar esses países para apresentar iniciativas holísticas como no passado. Quer dizer, moeda comum, uma unidade comum, não dá. A economia venezuelana, a economia argentina, a economia do Equador não permitem que haja uma unidade monetária de comércio regional viável no momento. Então, esse é um processo longo. Nós temos que pensar em algo concreto. O que é concreto que dá para fazer nesse processo? É algo em conjunto em matéria de crise climática. Algo em conjunto em matéria de cooperação na área de saúde, no caso de surgimento de uma nova pandemia, Deus queira que não. Algo concreto na área de combate ao narcotráfico, ou seja, reforço de segurança de fronteira, migrações. Então, isso é concreto. Isso, um esforço coordenado, se pode fazer. É importante observar uma coisa, eu não quero me delongar. Quando a Unasul foi criada, nos idos de 2000, ela foi criada num contexto em que não havia rivalidade China-Estados Unidos. Então, para o gigante do norte, ou para a China, criar um processo de integração regional era bom para os atores na região.
hoje. O Brasil precisa observar muito bem por que está recriando esse processo, ou por que quer se engajar nesse processo. O Norte ou a China olham hoje. A criação de uma concertação regional vai funcionar como uma coalizão anti-americana ou como uma coalizão pró-chinesa? E isso o Brasil precisa tomar muito cuidado em como vai delinear os seus objetivos estratégicos. Porque nem um ator nem o outro irá permitir que isso aconteça sendo pró-um ou anti-outro. Vamos para o Lorival me pedir a palavra. Eu perguntei para a delegação chilena quais seriam os pontos que interessariam ao Chile discutir nessa cúpula. E aí eles elencaram os seguintes: cooperação policial, migração, infraestrutura, que é a integração física da região, né? Inteligência artificial, promoção da igualdade de gênero e meio ambiente. Ou seja, coisas muito concretas, né? E aquilo que a Raquel estava dizendo, o Lacalle disse realmente, antes mesmo de se referir a essa coisa do Maduro, ele disse assim, chega de instituições. Ele falou em português, falou, presidente, como se diz em português, chega de instituições. Aí ele falou que quando ele assumiu, ele saiu da Unasul e aí foi convidado para entrar na ProSul e ele recusou, sendo considerado de direita. E aí ele citou o Mário Abdo Benítez, que está deixando a presidência do Paraguai, e diz assim, se não, terminamos sendo clubes ideológicos que têm vida enquanto duram as ideologias. Quais? As instaladas no Palácio do Planalto. É duro, né? Você ser um país vizinho que fica aderindo a essa ou aquela, filiando-se a essa ou aquela instituição de acordo com o regime, o governo de turno que está instalado no Palácio do Planalto. Mas agora não é distinto? Uma dúvida mesmo. Agora a formulação não é distinta do que se formulou na Unasul e do que se formulou na ProSul? Eu entendi que é distinto, mas eu posso estar errado. Porque se você chama todos, fala, vamos montar uma instituição, todos nós outros, né? Aí você não abre espaço para que o vento da política interna de cada um dos 11, 12, permeie para que lado de instituição você vai. Se você monta uma só. Intenção, a Unasul foi criada para incluir a Venezuela, que estava isolada, por causa da Organização dos Estados Americanos. Aí, na véspera da cúpula, ele passa o dia com o Maduro dizendo que a Venezuela é uma democracia e que o Maduro é o presidente eleito. E hoje, como a Raquel disse, ele chama isso de Unasul o tempo inteiro. Então, o que os outros vão concluir sobre isso? Deixa eu colocar, Daniel, o Caio e o Daniel representam aqui, eu não estou forçando não uma divergência de vocês, ao contrário, eu quero explorar a questão me parece que ela merece mais uma rodada nossa, que é a seguinte, afinal de contas, nós temos diante de nós um evento de diplomacia internacional que reflete diretrizes claramente estabelecidas por uma potência regional média, que é o Brasil nesta parte do mundo. Ou nós temos claramente definidos a intenção de uma agenda pessoal de promover o determinado presidente de um desses estados. O Hussein foi bastante incisivo em dizer pontos práticos é o que conta. Mesmo ponto reiterado pelo Lorival, dando como argumento ou dando como sustentação do argumento dele o que ele apurou junto à delegação do Chile. Tanto você, Daniel, quanto você, Caio, por razões de análise política que vocês fazem aqui toda noite, vocês dizem, não, a gente vê um valor simplesmente por fato de existir a reunião. E agora como é que fica? Você mencionou dois pontos, né, William? A projeção ali da liderança muito concentrada na figura do presidente brasileiro, e acho que isso é um fato, existe um vazio de liderança na América do Sul e pelo menos acho que esse vazio temporário pelo menos permite algum tipo de liderança. E existe a ambição do Brasil de voltar a projetar mais influência na América do Sul. Agora, se a gente for pegar ali como marco o ano de 2008, quando foi criada a Unasul, essa potencialidade brasileira para exercer influência, na minha opinião, também diminuiu. Eu recorro a uma pesquisadora que eu gosto muito, Susan Strange, de Relações Internacionais, que cita 4 grandes fatores de influência para qualquer país no cenário global, no cenário regional, que são os seguintes. O peso do comércio,
o Brasil, em muitos países da América do Sul, era o principal parceiro comercial desses países em 2008, foi ultrapassado pela China. O peso financeiro, o Brasil tinha um grande fomentador ali, que era o BNDES de infraestrutura na região, que não existe mais, seja por falta de fôlego, seja pela falta de condições políticas depois de tudo que aconteceu na Lava Jato. O fator militar, que nesse caso nitidamente não existe mesmo, e o fator de inovação, de tecnologia, que também não. Então resta o que para seduzir esses países? Resta o discurso, resta o soft power. Lula é suficiente para isso, exercendo a habilidade que ele exerceu desde ontem com Maduro? Talvez não. Está sendo diplomático, Daniel. Só cabe uma resposta às perguntas que você mesmo levantou. Não de jeito nenhum. Raquel, só uma questãozinha técnica. Eu tenho que ir para o intervalo. Você quer um pouco mais de tempo? A gente volta depois do intervalo ou você quer... Fica a seu critério, William Vac. Não, eu não quero cortar o teu raciocínio. Quero deixar você... Fala, vamos lá, depois a gente faz o intervalo. Não, William, porque geografia é destino. América do Sul é destino. Ela está citando os clássicos de política internacional, você viu? Não é à toa que estavam todos... Você criou um monstro. Não, ela anda pelas próprias pernas. Não é à toa que todos os países, todos os presidentes da região estavam ali, isso é um fato. Agora, e a reunião tem o seu mérito por acontecer. Agora, o presidente Lula... não provoca, Caju. Agora, como que não provoca? O presidente Lula tinha lá um objetivo muito claro quando ele estava falando no Maduro, e era uma coisa quase pessoal. E quando ele falou de Nicolás Maduro e quando ele falou de Hugo Chávez. Ele queria construir um paralelo entre o que aconteceu com ele, de que foi construída uma narrativa contra ele na Operação Lava Jato, para transformá-lo numa figura, tá aqui estou dizendo o pensamento dele. Tá? Ele usou a palavra mentira. Uma narrativa, uma mentira para colar nele uma pecha de corrupto e levá-lo à cadeia. E ele traçou um paralelo entre o que aconteceu com o Hugo Chávez. Ele disse, eu assisti a narrativa de tentarem transformar o Hugo Chávez num demônio. Ele disse isso textualmente. Na entrevista coletiva. Exato. Ele traçou este paralelo. Então, o Lula estava muito imbuído desta ideia de que os líderes venezuelanos também são vítimas desta narrativa. Eu realmente não sei explicar, talvez o Lorival ajude, de onde ele quer chegar com isso, porque é a pior comparação possível que ele pode achar para si mesmo.